Existe uma história de uma tribo indígena lá dos Estados Unidos, americana, a tribo dos Cherokees. Alguém já ouviu falar dessa tribo aí? E como no dito popular, reza a lenda que havia um rito para que o menino, quando chegasse ao seu 13º aniversário, ele fizesse um rito de passagem para a maturidade. Então, o pai do menino levava o garoto para o meio da floresta. E o desafio desse menino era passar a noite no meio da floresta, num local que ele não conhecia, de olhos vendados. E ele não poderia tirar aquela venda durante a noite inteira. Ele ficaria sozinho lá. E também, quando saísse de lá, não poderia contar para ninguém da sua experiência, porque cada um precisava ter a sua experiência pessoal de maturidade. E aí, então, o garoto ia para lá, e aí ficava sozinho no meio da floresta, de olhos vendados, e ele começava a ouvir o barulho das folhas, o barulho das árvores, o barulho dos animais, e aquele garoto com 13 anos, que estava ali fazendo um rito para se tornar homem, para se tornar maduro, tremia nas bases, como já era de esperar. Quem já fez isso? Ficou uma noite no meio da selva de olhos vendados. Poderia ser mordido por cobra, podia até ser atacado por um lobo, enfim, levava aquele menino ao desespero. Mas aqueles que conseguiam passar o rito, não podia tirar a venda dos olhos até nascer o sol. E aí então, aqueles que conseguiam ficar firmes ali, quando começava a entrar os raios solares, eles tiravam a venda dos olhos, e aí naquele instante, eles descobriam que na verdade eles não estavam sozinhos. O pai daquele garoto estava do lado ali, disposto a defendê-lo por qualquer mal que viesse sobre aquele rapaz. Certa vez também fizeram essa experiência com um grupo de homens adultos. Era uma espécie de treinamento. Colocaram um grupo de homens adultos no meio de uma floresta. E eles todos de olhos vendados. E disseram, vocês têm que passar a noite aqui e não pode sair. E aí, eles colocaram atrás das moitas, atrás das árvores, eles começaram a balançar as árvores. E começaram a fazer um monte de barulho. Aqueles caras começaram a entrar em pânico, porque eles achavam, vamos ser atacados por animais. E eles começaram a se desesperar e começaram a tentar sair dali de algum jeito, tentar correr, se amontoaram, se atropelaram e ficaram apavorados. Mas na verdade, não tinha mal nenhum. Estava tudo sob controle. Sabe que essa é uma das estratégias que o diabo coloca para nos intimidar. Ele começa a balançar as árvores ao nosso redor. Nós tiramos os olhos do lugar onde deveríamos estar olhando e começamos a perceber o barulho das árvores, o barulho dos bichos, e ficamos amedrontados com isso. Mas na verdade, é só barulho. Eu lembrei de uma palavra hoje, Levítico 26:36, que foi uma das maldições relacionadas à desobediência. E essa palavra diz assim: quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, diga ansiedade, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha, diga ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não poderei levantar-vos diante dos vossos inimigos. Então, o que ele está dizendo? Que o barulho de uma folha movida
vai causar terror. E essa ansiedade é colocada no coração com o objetivo de despertar medo, despertar um sentimento ou uma emoção de desistência, desânimo, algo que você diz assim, ó, não dá mais mesmo, não vai dar certo. Mas quero dizer para você, o diabo, ele tenta depositar isso nos nossos corações. Ele move folhas ao nosso redor. Ele move árvores ao nosso redor. Ele cria ruídos ao nosso redor, para que nós nos dispersemos e tiremos os olhos de onde nós precisamos tê-los. Agora eu pergunto, onde deve estar o nosso olhar neste tempo? Estamos vivendo um tempo que muita ansiedade tem sido lançada sobre nós. É verdade, não é? A ansiedade, ela tem a ver com a incerteza do futuro e também algumas disfunções, anomalias que já vemos no presente. As coisas estão acontecendo, mas onde deve estar o nosso olhar agora? E talvez mesmo diante desse momento que estamos vivendo como nação, ainda no âmbito pessoal, precisamos de milagres. Quem precisa de um milagre pode viver ansiedades. Se tirar os olhos do lugar certo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra a tua Bíblia em Atos 7:55. Aqui nesse contexto, Estevão, nós vamos meditar alguns textos, depois eu tenho certeza que no final o Senhor vai fazer milagres. Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Deus vai fazer um milagre na tua vida, meu irmão. Deus vai. E você vai ver que muitas das coisas que estão te deixando ansioso nesse tempo são barulho de folhas movidas. Mas em nome de Jesus, a venda dos teus olhos vai cair nessa noite. E você vai enxergar o sol da justiça nascer sobre a tua vida e sobre o teu território. Quem recebe, diga eu recebo, em nome de Jesus. Preste atenção, Estevão estava sendo nesse momento martirizado, porque alguns da sinagoga se levantaram contra ele. Fizeram ali um conluio contra Estevão, para lhe tirar a vida. E ele estava aqui no momento, depois de ter discursado a palavra do Senhor, ele estava aqui no momento, momentos antes de morrer por apedrejamento. Qual será que é o nível emocional de uma pessoa que está prestes a perder a sua vida por apedrejamento? Deve ser um pavor, né? Mas olha o que ele diz. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, destaca aí, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Agora, ele estava passando por um momento desafiador. Ele estava diante da morte dele, ele sabia que ia morrer. Porque uma das penas capitais da época era a morte por apedrejamento. E ele foi sentenciado ali pelos chefes dos sacerdotes. E naquele momento, ele sabia. E a Bíblia diz que Paulo também estava ali. O apóstolo Paulo, antes dele se converter a Jesus Cristo, ele também estava ali. E ele consentia com a morte de Estevão. Aliás, essa é uma das teses sobre o tal espinho da carne de Paulo. Mas nós vemos ali que então Estevão estava diante da morte.
Mas naquele momento, ele estava em paz e cheio do Espírito Santo. Mas onde é que estavam os seus olhos? Estava olhando para onde? Estava fitos no céu. Sabe por que a ansiedade nos pega, meus amados? É quando nós tiramos os olhos do céu. Sabe quando é que o milagre desata? Quando nós olhamos para o lugar certo. Porque quando nós olhamos para o céu, nós estamos reconhecendo que a ajuda vem do céu. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes. Onde fica o monte? Embaixo? Não. Os montes lá para cima. Na verdade, em outras palavras, está dizendo para o céu. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele virá na tua direção. Então, nós precisamos olhar na expectativa de vê-lo. Porque Estevão estava ali e ele contempla a glória. Queridos, o milagre que acontece na tua vida, o que vai acontecer na nossa nação, independente do que acontecer, vai ser um milagre. Porque nós não podemos colocar as nossas expectativas em um homem. Nós colocamos as nossas expectativas no Senhor. Sim, temos posição. Sim, temos direcionamento. Sim, mas também temos uma convicção espiritual. Que independente do que acontecer na nossa nação, o Senhor é soberano. Amém? O Senhor é soberano. Vamos pagar o preço? Sim. Mas o Senhor é soberano. A nossa expectativa não está no ser humano. A nossa expectativa está no céu. Eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o socorro. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos reconhecendo que a ajuda que vem do céu, ela é maior que qualquer ajuda que a terra pode fornecer. Amém? Em Efésios 1 tem uma oração apostólica do apóstolo Paulo. Vamos ler rapidamente aqui. Eu quero meditar com você rapidamente. Efésios 1, 15 e 23. E aqui, o apóstolo Paulo, nessa oração apostólica, ele reconhece a soberania de Deus e também a missão do Filho como noivo sobre a igreja. Então, olha só, ninguém vai tocar na igreja se o noivo não permitir, meu irmão. Nós temos que lutar sim, mas nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem o consentimento dele. Amém? Você está compreendendo isso? Então vamos ler. Efésios 1,15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a surpresa grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora preste atenção: ao qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, onde Cristo está? À direita nos lugares celestiais. O que Estevão viu? Cristo, a glória de Deus, e Cristo sentado à direita. Ele contemplou. E porque ele estava cheio do Espírito, e vendo esta cena que Paulo está descrevendo aqui, foi que ele pôde passar dessa vida sem medo. Ele sabia que por um momento, talvez a pedrada ia doer um pouquinho, mas no segundo momento já estaria com o papai. Amém? E ele continua dizendo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder
e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então é para nós também. Amém? Ele está sob todo principado e potestade. Então, querido, não tenho que temer. Não deixa a perturbação das folhas tirar os teus olhos do lugar certo. Não deixe o barulho das feras tirar os teus olhos do lugar certo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O Senhor quer nos levar à plenitude do seu Espírito. Ele quer nos dar vida plena em sabedoria, em revelação, em abundância. Sim, mas os nossos olhos precisam se voltar para o lugar certo. Amém, igreja? Também quero ler agora Jeremias. Abre na tua Bíblia aí 29:11. Ou abre na tela aí. E ele diz assim, o profeta, preste atenção. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Você sabia que não são só os teus pensamentos? Aliás, ele diz, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Mas ele diz aqui, eu é que sei os que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E sabe qual é o pensamento dele ao teu respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele complementa dizendo, então me invocareis, passareis a orar a mim. Olha, invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então você está orando? Você está orando? Deus vai te ouvir. Amém? Ele vai te ouvir. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós não temos como buscar ao Senhor de todo o coração, se o nosso coração está focado em outras coisas. Se o nosso coração está desatento. Nós temos muitas vozes ao nosso redor hoje. Muitas vozes, muitos ruídos que nos tiram do foco. Muitos ruídos, muitas mensagens, muitas interrupções que nos tiram. Muitos atrativos, muitos vídeos. Muita coisa que nos tira a paz. Se você gastar por dia 1 hora ou 2 vendo vídeos do que está acontecendo no Brasil, eu não estou dizendo que você não possa ver, eu também vejo, mas provavelmente você vai sair daquele lugar pior do que entrou. É ou não é? Agora passa 2 horas orando para ver o que acontece. Você vai sair melhor do que chegou. Então, do que você tem se alimentado? Onde estão os teus olhos? No próximo vídeo do teu youtuber favorito, que está ali falando as mesmas coisas e parece que está... Gente, essa palavra é para mim também. Essa palavra que Deus me deu hoje é para mim também. É para mim também. Porque eu vejo que essas coisas nos envolvem e nos consomem. E muitas vezes eu caio nisso também. E depois eu vejo assim, Senhor, misericórdia. Mas, muitas vezes a nossa alma está sedenta de coisas que não levam a nada. O Senhor quer que você seja sincero, para que você possa conhecê-lo. Chegar diante de Deus não é chegar fazendo um rito. Oração, o teu momento de estar diante dEle, é um momento de relacionamento. Eu vi eu não sei onde é que eu li isso, eu leio tantas coisas por dia. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, mais um monte de coisa que eu leio. Mas eu li em algum lugar que chegaram para Madre Teresa de Calcutá, que, se não me engano, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Chegaram para ela e perguntaram, o que você fala no seu momento de oração?
E ela disse, às vezes nada. Às vezes eu fico só ouvindo. E o que Deus te fala? O que Deus te fala numa oração? Às vezes nada. Mas eu fico lá. Mas às vezes eu falo. E muitas vezes Ele fala também. Então a oração ela não é um caminho de uma via só. É um caminho que você ora, mas você também para tempo para ver o que o Senhor quer dizer para ti. Uma dica boa é quando você começar o seu dia, dizer assim, Senhor, Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida. Antes de você ir para o seu lugar de oração, você abriu o olho, não saiu nem da cama ainda. Espírito Santo é bem-vindo na minha vida. O que você quer falar comigo hoje? Certamente Ele tem uma palavra libertadora para a tua vida. E Ele vai te instruir. Amém? Quem recebe? A Bíblia diz em Isaías 22 também, que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E não adianta nós tentarmos arrombar portas. Nós temos que orar e manter os nossos olhos no céu. Amém? Então, quando Jesus transformou água em vinho, foi o começo da manifestação da glória. Como assim a manifestação da glória? A manifestação dos milagres. E a glória de Deus não para de manifestar até os dias de hoje. Ele orou e ali o milagre aconteceu. Se nós formos ler Lucas 9,16, abre aí. E olha, queridos, tem gente que acha assim, não, mas Jesus fazia milagres porque Ele era o Filho de Deus. Não, Ele, na sua humanidade, Ele dependia do Pai. Ele passava algumas horas por dia, sozinho, buscando o poder que Ele recebia, buscando fazer a vontade do Pai. E Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Lucas 9,16 diz assim, Jesus está para alimentar ali os 5.000, né? Então o que acontece? Aqueles 5.000, a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história aqui, dessa multiplicação, é a única história que aparece nos 4 evangelhos. Nenhuma outra história aparece nos 4. Às vezes aparece em 1, aparece em 2 ou 3. Essa aqui é a única história bíblica que aparece Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele diz o seguinte, ó, Mateus 9,16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para onde? Então ele estava prestes a fazer um milagre. Ele podia ter chegado assim, não, daqui já vou. Não, mas ele ergueu os olhos para o céu. Ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que distribuísse entre o povo. Então Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, quando ele estava prestes a fazer um milagre, ele primeiramente olhou para o céu, porque ele sabia que o socorro vem de lá. Ele sabia que o sobrenatural viria de lá. Marcos 7,33 diz assim, ali ele estava curando um surdo. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos dos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, olhando para o... Por quê? Porque a expectativa dele era que não fazer um milagre, mas ele sabia que mesmo colocando com saliva ali, ou colocando as mãos no cego ou no surdo, ele sabia que tinha um momento que ele tinha, Pai, eu estou aqui, agora é contigo. Ele sabia que, sobretudo, a resposta viria do céu. Então, tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que significa, abre-te, e aqueles ouvidos se abriram. Amém? Mas Jesus tinha consciência que mesmo ele sendo Filho de Deus aqui na terra como homem, ele dependia da intervenção do céu. A sua vida depende da intervenção do céu. O seu milagre depende da intervenção do céu.
Então hoje ele vai acontecer, amém? Você está recebendo uma chave aqui nessa noite. João 11:40. Aqui Jesus ressuscitando Lázaro. Olha só, preste atenção. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Lázaro já estava sepultado, né? E Jesus, o que ele fez? Chegou a hora, Senhor. Pai, chegou a hora. Levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Mas antes de ele dar o comando do milagre, ele olha para o céu e reconhece: se o céu não estiver comigo, a coisa não vai acontecer. Quero te dizer, se o céu não estiver contigo, a coisa não vai andar. Se o céu não estiver contigo, você vai fazer muita força. Tem gente que acha que é tão ungido, tão empoderado na fé, que não precisa mais do céu. Sai distribuindo voador espiritual, sai dando comando, acha que vai resolver tudo na força do braço, acha que já tem unção suficiente. Pastor, eu jejuo, eu oro, e há poder nas minhas palavras. Eu sei, querido, só deixa eu te dizer algo. Você tem que continuar olhando para o céu, porque é o céu que vai responder. Quando você ora para quem? Para a parede? Não, a tua oração sobe para o céu, e é de lá que vem a resposta. Amém? Então aqui nós vemos mais uma vez Jesus, antes de dar o comando, Lázaro vem para fora, antes de dar o comando, Efatá, ele olha para o céu e reconhece: agora chegou a hora, Senhor, intervenha nesse lugar. A resposta vem do céu, a resposta vem do Senhor. Ele estava ali do lado de onde Lázaro estava sepultado, e ele disse para aquela turma ali, para suas irmãs: se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Como eu vejo a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Olha para o céu e depois olha para o milagre na terra. Amém? Estevão olhou para o céu e viu a glória. Viu o Filho do Homem à destra de Deus Pai. Ele viu a glória. Ele recebeu resposta na terra? Eu creio que sim. Eu creio que naquele momento ali, Deus removeu ele, anestesiou ele, ele nem sentiu nada. Essa é a minha fé. Amém? Eu creio nisso. Porque ele estava ali como se estivesse numa êxtase espiritual. Mas nós vemos aqui que os milagres são a manifestação da glória do Senhor. Jesus levantou os seus olhos, ele sabia de onde viria o poder, ele sabia da onde viria a resposta. E ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas é para que eles possam crer. Você crê? Você crê numa transformação na tua vida? Você crê no milagre na tua vida? Nessa noite vai ser uma noite que você vai botar os olhos no Senhor. Você vai botar os olhos no céu nessa noite. E a ansiedade que foi depositada no teu coração não vai mais te afligir. Você vai tirar a venda dos olhos e vai ver nascer o raiar do sol da justiça sobre a tua vida. Quem crê, se expressa em nome de Jesus. Aleluia! A questão é que quando nós olhamos para o céu, isso desata uma fé. Então quando você levantar os seus olhos aos céus, orar ao Senhor, o seu coração vai encher de fé. Porque muitas vezes nós temos a tentação de achar que a minha fé vai resolver tudo. Às vezes eu posso achar, presta atenção nisso, que a fé que eu tenho na minha própria fé é o que vai resolver. Você não pode ter tanta fé na sua fé. Você tem que ter fé no céu. Você está entendendo a diferença? Você tem que ter fé. Mas não acredite demais na sua capacidade de ter fé.
ela sozinha não vai gerar o milagre. Mas a sua fé, reconhecendo que o poder vem do alto, o milagre se estabelece na terra. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Essa é uma chave para mudar a tua vida hoje. E eu creio, eu estou com fé. Amém? Então é isso que acontece quando olhamos fixamente aos céus, como Estevão fez. Ele estava crendo não na situação, ele estava crendo no Senhor de todas as coisas. Quando nós tiramos os olhos do céu, nós olhamos para a situação e entramos em desespero. Começamos a perder a nossa fé, porque achamos que a nossa fé é suficiente para sustentar um milagre. Não, o milagre vai acontecer se você tiver fé, mas também colocar essa fé no Senhor. Amém? Então, quando nós estamos orando, é necessário pensar no que estamos orando. Presta atenção nisso. Quando estamos orando, é necessário. Nós podemos estar orando muitas vezes numa maneira mecânica, mas precisamos pensar sobre os nossos pensamentos. Precisamos pensar o que estamos orando. Precisamos nos disciplinar, olhando forçadamente para Deus, porque é Ele que nos dá a resposta. Então nós podemos estar orando, mas ao mesmo tempo a nossa mente divagando, porque tem muita folha ao nosso redor, muita folha movida, tem muito ruído. Mas nós temos que forçar nossa mente para manter os olhos no Senhor. Isso é consciência. Eu preciso ter consciência que a minha fé sem o céu não resolve nada. Eu preciso ter consciência que eu preciso de fé, mas os meus olhos não podem sair do céu, porque é de lá que vem a resposta. Amém? Glória a Deus. Então nós não podemos ter fé na nossa própria fé. Se você olhar para os seus próprios sentimentos, emoções ou conhecimento, você vai descer ladeira abaixo, como se diz, espiral abaixo. Não dá para confiar nisso. As nossas emoções são volúveis, o nosso coração é desesperadamente corrupto, como a palavra ensina. E certa vez uma pastora, quero ler uma historinha para vocês, uma pastora estava orando de maneira correta, adequada, por uma pessoa. Mas ela relata que essa pessoa não rompia. Ela orava e não havia um romper. Nós sabemos quando estamos ministrando alguém, quando uma pessoa entra em rompimento, isso manifesta. É verdade ou não é? Quem já veio para a fila de oração sabe disso. Quando o Espírito Santo toma aquela vida, ela começa a dar sinais de que está cheia do Espírito. Mas essa pastora estava orando por uma pessoa. E a pessoa não rompia, olhava para ela, era quase uma estátua de sal, que nem a mulher de Ló. Não movia, não rompia, não orava, estava com a boca engessada, não acontecia nada. E aí ela ouviu o Espírito Santo dizendo, a pastora, né? Você gostaria de ter um pouco de ajuda nessa situação? Ela se deu conta que ela estava fazendo a tarefa, mas ela se esqueceu de quem realmente produz o milagre. Talvez a tua oração seja uma tarefa diária. Pastor, eu leio a Bíblia e oro todos os dias. Ok, você está cumprindo a tarefa. Mas você está consciente naquele momento que quem vai produzir o milagre é o céu? Ou você só está cumprindo o seu ritual matinal? Então, quando nós saímos da vida mecânica, até espiritual, queridos, porque essa vida mecânica, ela nos torna religiosos. E os fariseus também oravam, jejuavam, faziam tudo isso que a gente faz. E eram religiosos, eram hipócritas, eles não viviam a verdade. Mas também não viviam o milagre. Então, quando nós saímos dessa vida religiosa e começamos a reconhecer a importância do céu, ou seja, a ação do Espírito Santo. Quando nós vamos olhar para o céu, é de maneira figurada, eu posso olhar, mas na verdade eu estou dizendo que eu dependo do Senhor. E Ele vem através do seu Espírito. Ele quer nos ajudar nas situações difíceis que nós estamos enfrentando.
As situações difíceis, eu sei que elas nos atacam frontalmente. Elas desafiam a nossa alma. Mas o Senhor nos dá o entendimento bíblico. Olha para o céu, ora com fé, mas espera que o céu responda. Amém? Devemos viver e nos mover nele. Sabe por quê? Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Ô Senhor, traz a consciência a nossa falta de força para resolver algumas coisas da vida. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas eu faço tanta coisa, pastor. Pois é, mas não resolve. Quando ele fala em fazer, ele está falando em resoluções. Ele está falando em coisas profundas que nós não sabemos. Ele não está falando em portas giratórias que você entra e te deixa no mesmo lugar. Ele está te falando em transformações profundas que tocam na tua identidade, que tocam na tua essência. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos nos tornar conscientes da sua presença. Como a maneira dele é melhor do que a nossa. Queridos, ele tem tanto mais para nos dar. Por isso a palavra diz em Efésios 3:20 que ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Mas esse poder está operando na tua vida? Ele fará sim, se o poder estiver operando na tua vida, meu irmão. E esse poder vem do alto. Ele não vem de baixo, ele não vem de homens. Ele não vem de estruturas humanas. Ele não vem de governos. Ele vem do alto. Esse poder vem do alto. Agora a pergunta: você tem sentido uma insatisfação santa? Eu vou repetir. Você tem sentido uma insatisfação santa? Vou exemplificar. Você estuda a história dos avivamentos, vê o que Deus fez. Você lê os evangelhos e vê o que Jesus fez. Você lê o livro de Atos e vê o que aconteceu no livro de Atos. Você vê testemunhos de milagres em muitos lugares. E aí você fica pensando: Senhor, mas eu queria ver isso na minha vida. Eu queria ver isso na minha empresa. Eu queria ver esse milagre na minha igreja. Eu queria ver esse milagre no meu corpo físico. Se você tem essa satisfação, eu quero te dizer, a insatisfação de talvez não encontrar a resposta do céu. Eu quero te dizer algo nessa noite. Essa insatisfação, ela só pode te levar para dois lugares. Ou ela te leva para o lugar de desespero, ou ela te leva para o lugar de esperança. Se você está insatisfeito, você só tem duas opções: caminhar para o lugar do desespero, ou caminhar para o lugar da esperança. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos que Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança do milagre. Cristo em você hoje, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga, irmão do teu lado aí: Cristo na tua vida hoje é a esperança do milagre que você está precisando, que eu estou precisando. Cristo em você é a esperança do milagre. Sabe o que é olhar para o céu? É você colocar os olhos no milagre, na promessa. Assim como Eliseu
colocou os olhos em Elias. E ele teve muitas oportunidades de tirar os olhos. O próprio Elias disse para ele: ó, fica por aí, depois se encontra, beleza? Não, vou contigo. Não vou te deixar. De maneira alguma. Porque ele sabia que se ele tirasse os olhos, ele perderia o milagre. É dessa maneira que nós alcançamos a resposta do céu. Se eu tirar os olhos, eu deixo passar o milagre. Então, como eu posso resistir todos os males e perigos da floresta, que está me trazendo ansiedade, que está me trazendo ameaça? Primeira coisa, teu pai está contigo nela. Tem muito ruído, mas o papai está contigo. Ele não jamais. Você vai descobrir que quando o sol nascer, ele estava ali todo o tempo, te guardando. Ele não ia deixar nenhum animal te picar. Ele não ia deixar nenhuma planta carnívora te pegar. Se é que existe isso, né? Nem sei se existe. Só em filme. Mas o papai estava ali, te guardando. Se você passa a prova da maturidade, de confiar, mesmo sem ver, na terra, mas confiar, focando nele, o milagre vai se estabelecer na tua vida. Amém? Jesus falou: as mesmas coisas que eu fiz, vocês farão maiores ainda. Onde está teu olhar nessa noite? Nos teus medos? Na circunstância contrária que você está vivendo? Nas ameaças? Nas intimidações que o inimigo provoca? Onde está teu olhar? Se o teu olhar está nisso, provavelmente você está cheio de ansiedade. Agora, se o teu olhar está na promessa, no Senhor, está no céu, se você estiver olhando para lá, ainda que muitas coisas se movam ao teu redor, você sabe que maior é que está em você do que aquele que está no mundo. E você pode ter paz e se encher do Espírito e viver um dia após o outro, vencendo a cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos?